O coração do inferno. Eu descia ao inferno com Jesus à noite, mas durante o dia, o inferno estava sempre diante dos meus olhos. Tentei contar a algumas pessoas o que tinha visto, mas elas não acreditavam. Sentia-me muito solitária, e somente pela graça de Deus é que eu consegui ir em frente. Toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. Quando voltamos às entranhas do inferno, reconheci alguns lugares onde estivemos antes. E senti o mesmo cheiro de carne podre, o mesmo odor de maldade, o mesmo fedor e o mesmo ar quente por toda a parte. Já estava me sentindo muito cansada. Jesus conhecia meus pensamentos e me garantiu que nunca me deixaria, nunca se esqueceria de mim. Sabia que eu estava muito cansada, mas me daria forças para prosseguir. O toque de Jesus realmente me fortaleceu e continuamos a caminhar. Avistamos um grande objeto preto, quase tão grande quanto um campo de futebol, que parecia se mover para cima e para baixo. Lembrei-me de que Jesus havia me dito que estávamos no coração do inferno. Saindo desse coração preto, havia alguma coisa parecida com braços enormes ou chifres que saíam para cima e para fora, entrando na terra e cobrindo-a. Eu fiquei imaginando se estes chifres eram os mesmos citados na Bíblia. A terra ao redor do coração era seca e amarronzada. O coração era negro, mas havia uma outra cor, semelhante às escamas de uma serpente, mesclada com o preto. Um cheiro horrível se desprendia dele cada vez que pulsava, tal qual um coração de verdade. Um campo de força maligna o cercava. Eu olhava espantada para ele e me perguntava qual seria o seu propósito. Esses ramos, semelhantes a artérias de um coração, são canais que sobem à terra para derramar o mal sobre ela. Estes são os chifres que Daniel descreve no capítulo 7, versículos 7 a 28, e representam os reinos malignos na terra. Alguns reinos já passaram, alguns ainda virão, e outros existem neste exato momento. Reinos malignos surgirão, e o anticristo exercerá seu domínio sobre muitas pessoas, lugares e coisas. Como nos é dito em Mateus 24, 24, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E no Apocalipse 13, 15, está revelado que muitos se desviarão e adorarão a besta e a sua imagem. Observe, minha filha, que chifres menores crescem desses ramos ou chifres. Deles saem demônios, espíritos malignos e toda a sorte de forças demoníacas. Eles serão soltos sobre a terra e instruídos por Satanás a fazer muitas obras malignas. Como escrito no Apocalipse 13, 12, esses reinos e suas forças malignas obedecerão à besta, e muitos a seguirão até a destruição. É aqui, no coração do inferno, que essas coisas começam. Estas são as palavras de Jesus. Ele me instruiu a revelá-las a você, a revelá-las ao mundo. Estas palavras são verdadeiras. Estas revelações foram dadas a mim pelo Senhor Jesus Cristo, para que todos venham a conhecer e a compreender as obras de Satanás e as maquinações diabólicas que ele está planejando para o futuro. Atendendo ao pedido de Jesus, subimos um lance de escada rumo ao interior do coração, onde uma porta se abriu para nós. A escuridão era completa. Ouvi sons de choro e havia um cheiro fétido tão grande que eu mal podia respirar. Tudo o que eu podia ver naquela escuridão
era Jesus. Eu caminhava pertinho dele. Então, de repente, Jesus desapareceu. O inimaginável aconteceu. Fiquei sozinha no coração do inferno. O pânico tomou conta de mim. O temor acorrentou a minha alma e a morte tomou conta de mim. Gritei por Jesus, perguntando onde ele estava e implorando que voltasse. Onde estás? Ó Senhor, volta, por favor. Ó meu Deus, preciso sair daqui. Mas não obtive resposta. Comecei a correr na escuridão. Quando eu toquei nas paredes, elas pareciam respirar e se contraíam ao meu toque. Foi então que senti que não estava mais sozinha. Ouvi o som das gargalhadas de 2 demônios envoltos por uma luz fraca amarelada quando me agarraram as mãos. Eles rapidamente me acorrentaram os braços e começaram a me arrastar para baixo, para o fundo do coração. Eu gritei por Jesus, mas de novo não obtive resposta. Gritei e lutei com todas as minhas forças, mas mesmo assim eles me puxaram como se eu não oferecesse nenhuma resistência. Quando descemos mais fundo no coração, senti uma dor terrível, como se alguma força friccionasse meu corpo. Era como se a minha carne estivesse sendo despedaçada. Gritei ainda mais, de puro terror. Meus captores me arrastaram para uma cela e me jogaram lá dentro. Quando trancaram a porta, comecei a gritar mais alto ainda. Eles riam sarcasticamente e diziam que era inútil gritar, que quando chegasse a minha vez, eu seria levada ao mestre deles e ele me atormentaria para sua própria satisfação. O cheiro horrível que exalava do coração do inferno tinha impregnado todo o meu corpo. Por que eu estava ali? O que é que estava errado? Será que eu tinha ficado louca? Eu continuei gritando que queria sair dali, mas não obtive resposta. Passado algum tempo, comecei a sentir que eu estava sobre alguma coisa arredondada e macia, como se tivesse alguma coisa viva ali. E realmente tinha alguma coisa viva dentro da cela comigo, que começou a se mexer. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Onde estava Jesus? Eu gritava, eu berrava, mas a única resposta era o eco da minha própria voz. O medo, o pior tipo de medo, tomou conta da minha alma. Pela primeira vez, desde que Jesus me deixou, percebi que estava perdida e sem nenhuma esperança. Eu soluçava e chamava por Jesus o tempo todo. Foi então que ouvi uma voz na escuridão dizendo que não adiantava chamar por Jesus, porque ele não estava ali. Uma luz fraca amarelada começou a iluminar a cela. E pela primeira vez podia ver as outras celas, iguais à minha, embutidas na parede do coração. Havia uma espécie de tela diante de nós, e dentro de cada cela, uma substância lodosa e gosmenta flutuava entre elas. Uma voz de mulher, vinda da cela ao lado, disse para mim que eu estava perdida. Ali era um lugar de tormento, e não havia como sair. Eu mal podia vê-la. Só sabia que, como eu, ela estava acordada, pois os outros pareciam estar dormindo ou numa espécie de transe. Só ela continuava a gritar que não havia esperança naquele lugar. Um sentimento de total desespero e de profunda solidão tomou conta de mim. E as palavras que ouvi daquela mulher só pioraram as coisas. Ela dizia que estávamos no coração do inferno e que ali era um lugar de tormento, embora nossos tormentos não fossem tão ruins como os de outras partes do inferno. Mentira dela! Mas ela continuava, dizendo que algumas vezes éramos levados até Satanás e ele nos torturaria por puro prazer. A mulher afirmava que Satanás se alimenta das nossas dores e fica mais forte com os nossos gritos de desespero e aflição. Ela também disse que nossos pecados estão sempre expostos diante de nós e sabemos que somos impuros. Sabemos também que um dia até conhecemos o Senhor Jesus,
mas demos as costas para ele, pois preferimos fazer o que nos agradava. Foi então que ela me contou que antes de ir para o inferno, tinha sido uma prostituta. Pegava homens e mulheres em troca de dinheiro e chamava de amor o que faziam. Admitiu que destruiu muitos lares e me contou que havia muitas lésbicas, homossexuais e adúlteros nas celas onde estávamos. Clamei por Jesus na escuridão. Eu não pertencia àquele lugar. Por que estava ali? Mas não obtive resposta. Então os demônios voltaram e abriram a porta da cela. Um deles me puxou, enquanto um outro me empurrou por um caminho árido. O toque dos demônios parecia fogo queimando minha carne. Eles me machucavam e eu continuava clamando por Jesus e implorando por sua ajuda. Uma chama crepitante surgiu bem na minha frente, mas parou antes de tocar em mim. Agora parecia que a minha pele estava sendo arrancada do meu corpo. A dor era imensa. Alguma coisa invisível estava despedaçando meu corpo, enquanto espíritos malignos em forma de morcegos me mordiam toda. Querido Senhor Jesus, onde estás? Por favor, me tira daqui. Eu continuava clamando pela ajuda de Jesus. Fui então empurrada e puxada até chegar num lugar amplo e aberto no coração do inferno. Fui jogada diante de uma espécie de altar imundo, onde havia um livro grande aberto. Pelas gargalhadas que ouvi, me dei conta de que estava diante de Satanás. Finalmente te peguei, ele exclamou. Essas palavras me fizeram recuar de tanto medo, mas logo percebi que não eram dirigidas a mim, e sim a alguém na minha frente. Com um riso de escárnio, ele estava feliz por ter aniquilado mais uma alma e procurava no livro a punição mais adequada. O nome daquela pessoa foi então proferido e o castigo anunciado. Eu ainda não conseguia acreditar que tudo aquilo era real e gritava: Senhor Deus, isso tudo pode ser real? Eu era a próxima e os demônios me arrastaram para a plataforma onde estava Satanás e me obrigaram a cair de joelhos diante dele. Com sua risada maligna, ele me disse que há muito tempo me esperava. Eu bem que tentara escapar, mas agora eu era dele. Comecei a sentir um medo que jamais sentira em toda a minha vida. Minha carne estava de novo sendo arrancada e uma enorme corrente foi passada ao redor do meu corpo. Enquanto me acorrentavam, olhei para mim mesma e vi que parecia com os outros em tudo. Eu era um esqueleto cheio de ossos mortos. Vermes rastejavam por dentro de mim e um fogo começou nos meus pés que ficaram envoltos em chamas. De novo clamei por Jesus, perguntando o que estava acontecendo e onde ele estava. Ó Senhor Jesus, o que está acontecendo? Onde estás, Jesus? Satanás ria sem parar e me dizia que não havia nenhum Jesus ali. Ele, Satanás, era o meu rei agora e eu ficaria com ele para sempre. Fui tomada pela pior de todas as emoções. Não podia sentir Deus, amor, paz ou calor humano, mas podia sentir medo, ódio, dores lancinantes e uma tristeza profunda. Clamei pelo Senhor Jesus para me salvar, mas não obtive resposta. Repetindo que agora ele era o meu Senhor, Satanás ergueu os braços, invocando um demônio para ficar ao seu lado. Na mesma hora, um espírito horrível me agarrou. Seu corpo era imenso, tinha cara de morcego, garras ao invés de mãos, e um odor maligno exalava dele. Enquanto ele perguntava a Satanás o que deveria fazer comigo, um outro demônio, todo peludo e com um rosto de javali, também me agarrou.
Satanás ordenou que me levassem para a parte mais profunda do coração, um lugar onde todos os horrores estarão sempre diante dos seus olhos. Lá eu iria aprender a chamá-lo de Senhor. Fui arrastada para um lugar muito, muito escuro e jogada dentro de alguma coisa fria e pegajosa. Ah, como é que alguém podia sentir ao mesmo tempo frio e calor? Eu não sabia. Só sabia que o fogo queimava o meu corpo e vermes rastejavam por fora e por dentro de mim. Os lamentos dos mortos impregnavam o ar. Eu gritava em total desespero. Não conseguia entender por que estava ali. Então implorei a Deus que me deixasse morrer. De repente, uma luz iluminou o lugar onde eu estava. Jesus apareceu, me tomou em seus braços e num instante eu estava em casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. E eu perguntava a Jesus onde ele estava. Sua resposta foi doce, carinhosa. Minha filha, o inferno é real. Mas você só poderia ter plena certeza se sentisse isso na própria pele. Agora, você conhece a verdade e sabe o que é estar perdida no inferno. Agora você pode falar aos outros sobre ele. Tive que deixar você passar por tudo isso para que você viesse a conhecê-lo e não tivesse dúvidas da sua existência. Fiquei muito triste e cansada e adormeci nos braços de Jesus. Apesar dele me reabilitar totalmente, eu queria ir para longe, bem longe de Jesus, da minha família, de todos. Durante os dias que permaneci em casa, fiquei muito doente. Minha alma estava muito triste e os horrores do inferno estavam sempre diante dos meus olhos. Foram precisos muitos dias para que eu me restabelecesse por completo.